Como identificar se um aplicativo está prejudicando o seu bem-estar digital? Hoje nós vamos falar sobre esse tema que é super importante, já que hoje em dia a gente usa aplicativos, dispositivos, softwares para fazer todo tipo de atividade, né? Isso acabou se tornando comum. Não só nós usamos redes sociais, mas também podemos usar aplicativos para o trabalho, por exemplo, podemos usar aplicativos para monitorar alguma coisa interessante, para estudar, para realizar nossas tarefas, uma série de coisas. Isso se tornou comum, né? Só que às vezes, sem perceber, esses aplicativos eles podem acabar deixando a gente ansioso, preocupado, irritado, com dificuldade de descansar, de relaxar, de desconectar. E muitas vezes a gente não entende o que está causando isso ou por que isso pode estar relacionado a algum aplicativo. Bom, meu nome é Paula Rodrigues, eu sou psicóloga, eu sou certificada em Saber Psicologia e também eu sou mestre em Sistemas Cognitivos e Mídia Interativa, que é mais ou menos assim, eu estudei inteligência artificiais, educação e saúde, principalmente saúde mental. E a minha dissertação de mestrado foi em bem-estar digital, e eu vou falar de uma forma bem acessível hoje nesse vídeo sobre esse tema. O primeiro ponto que a gente precisa entender aqui é por que alguns aplicativos eles podem fazer mal. De onde vem essa ideia, né? O primeiro ponto que eu vejo que muitas vezes a gente não tem esse raciocínio, e é normal, é por que o aplicativo ele foi criado. Qual é o objetivo daquele aplicativo? Geralmente esses aplicativos ou eles coletam dados sobre o nosso comportamento, e isso já é super valioso para eles. Ou eles coletam esses dados e oferecem produtos e serviços para que a gente clique e eles façam uma venda a partir dali, né? Ou às vezes são aplicativos que é de compra direta, né? Que a gente vai lá e compra. Então, assim, essas são mais ou menos as categorias que eu acho importante a gente entender. Mas importante perceber que o objetivo de um aplicativo é que ele seja rentável, que ele traga lucro. Ninguém vai colocar um aplicativo na loja da Apple Store, da Play Store, que não traz nenhum lucro. Por quê? Porque existe um custo de se manter aquilo ali, tem uma equipe de pessoas que trabalha, existe o lucro em si, né, de quem desenvolveu a ideia, quem é o proprietário. E essas pessoas estão tentando surfar na onda da internet, que hoje a gente consegue atingir muitas pessoas, pessoas de diversos continentes, de diversos idiomas, de uma forma simples, né? E como é que esse lucro ele vem, né? Nessas aplicações, vamos chamar assim. Como é que isso pode acontecer? Primeiro ponto, que é um ponto muito problemático, é que hoje a gente tem uma coisa que as pessoas acham que quanto mais a gente fizer essa coisa, mais dinheiro isso vai trazer para as grandes companhias de tecnologia. Que é o quê? Quanto mais tempo a gente fica usando essas ferramentas, mais a gente traz lucro para essas ferramentas. O que é isso? Isso é uma medida de engajamento. Quanto mais você está ali, maior a chance de você comprar algo ali, maior a chance de você gastar o seu dinheiro ou deles conseguirem seus dados e poder vender esses dados para alguém. Isso é muito importante a gente saber. Que hoje é como se fosse essa é a lei, né? Ou seja, a gente quer que as pessoas elas fiquem aqui dentro. Não é? A gente não está preocupado se as pessoas atingirem o objetivo delas, elas saem. Não, não é isso. E como é que a gente chama isso? A gente chama isso de design persuasivo. Que é isso, Paulo? Eu não entendi. O design persuasivo é um conjunto de técnicas de desenvolvimento de interfaces, né, de aplicativos, de sites, que eles vão aplicar técnicas muitas vezes que eles estudaram aí, usaram conhecimentos da neurociência, conhecimentos de psicologia, conhecimento de percepção, de sensação, de comportamento humano, de muitas coisas. Eles pegam esses conhecimentos e eles pensam, como eu posso usar isso aqui para fazer com que a pessoa fique aqui dentro do meu aplicativo? Então, eles adotam essas estratégias e, geralmente, essas estratégias, elas envolvem estudos sobre uma parte do nosso comportamento que é automática. Automática, eu vou pôr como sinônimo aqui de inconsciente. A gente não faz de propósito, a gente faz sem perceber. E uma parte consciente, intencional. Eu tive a intenção de fazer isso, de postar, por exemplo. Eu tive a intenção de comentar. Eu tive a intenção de mandar um e-mail, de checar as notificações, coisas desse tipo. E aí eles usam vários conhecimentos de neurociência sobre o comportamento humano, o funcionamento do cérebro, o funcionamento do comportamento, e eles misturam esses conceitos e eles criam
uma forma de aplicativo que é persuasiva. Toda vez que chega uma novidade, passa na minha cabeça, eles estão perdendo engajamento e eles estão tentando novas formas de atrair e de fazer com que os usuários fiquem aqui dentro. E aí eles vão testar pequenas ou grandes mudanças, né? E isso, geralmente, é por isso que as mudanças, elas acontecem. Não é assim, vamos fazer bem para essas pessoas, vamos ver, vamos gerar aqui uma nova emoção para que elas fiquem aqui. E outra coisa muito importante, né? Eles estudam também as emoções. Quais são os gatilhos para que uma emoção aconteça. Só que isso é de uma forma muito distorcida, porque quando você, profissional da área, né, da neurociência, da psicologia, você vai entender as emoções, você entende que nem sempre sentir prazer é bom o tempo todo. Então, assim, quando a gente vai para a rede social, eles estão se guiando ainda por emoções, vamos dizer assim, de baixa complexidade e que nem sempre essas emoções elas trazem um bem-estar real para quem está ali. São emoções que fazem com que você se engaje e continuar se comportando como eles querem. Então, eu gosto de pensar assim nos aplicativos como um ambiente. É como se a gente vai para uma escola, para uma universidade, a gente não está ali num ambiente que as pessoas se comportam daquela forma. O mundo virtual, ele também cria um ambiente. E esse ambiente, ele influencia o nosso comportamento, a nossa percepção, as nossas emoções. Então, um aplicativo, ele pode viciar a nossa atenção. Como que isso pode acontecer? A gente abre sem pensar, a gente fica ali como se tivesse um botão automático que nos chama. Quando você, não sei se isso aconteceu, quando você menos vê, você já está clicou ali e abriu o Instagram, por exemplo. Abriu o TikTok. Você não estava nem pensando em fazer isso. Você não sabe nem como você foi parar ali. Isso é uma forma de viciar a nossa atenção. Aumenta a ansiedade, a gente fica preocupado com as notificações, com as curtidas, com os comentários. Outra coisa muito importante que muita gente não leva em consideração, mas pode prejudicar o foco nas tarefas do dia a dia. Interrompe o nosso trabalho, os estudos, as conversas presenciais e gera comparação constante. A gente fica vendo a vida perfeita dos outros na rede social e isso acaba nos deixando mal. E de acordo aí com as teorias da psicologia, quais seriam, assim, vamos dizer assim, os princípios básicos para a gente conseguir identificar se um aplicativo está prejudicando o nosso bem-estar? Tem uma teoria que eu gosto muito, foi a teoria que eu usei na minha dissertação de mestrado, que é a teoria da autodeterminação. Essa teoria ela é super sólida na psicologia, ela é usada em vários contextos e tem muita pesquisa sobre a evidência de como isso funciona e de como isso está ligado a bem-estar, seja na educação, no trabalho, a nível individual, processos de mudança de comportamento, tratamento de vícios, por exemplo, uma série de coisas. Essa teoria é brilhante, se você é um nerd da psicologia, vale a pena você estudar. E essa teoria, ela parte do pressuposto que nós, seres humanos, nós temos necessidades básicas emocionais. E quando essas necessidades, elas são atendidas, elas estão em equilíbrio, isso aumenta o nosso senso de bem-estar. E que necessidades são essas? Autonomia, competência e relacionamento, pertencimento. E o que seria autonomia? Sentir que você está no controle da situação, que você tem escolha, que você é livre para escolher. Competência está relacionada a sentir que você é bom no que você faz, que você tem a capacidade de aprender. Não é uma coisa difícil que te sobrecarrega, que te deixa com um sentimento de incapacidade. Então você precisa ter a sensação de que você dá conta de fazer as tarefas ou de executar as ações que você tem que executar ali dentro daquela aplicação. Outra coisa é ter ligações verdadeiras com as pessoas. Isso entra no aspecto do relacionamento, do pertencimento. Então, a necessidade de ter conversas e conexões de qualidade. E isso é muito importante notar. Isso pode ser dentro do aplicativo ou fora. Se um aplicativo, ele. Tô falando aplicativo aqui, gente, mas pode ser tudo que é online, né? Pode ser inclusive o celular, o tablet, ou pode ser o que você está usando ali dentro, né? Do dispositivo. Se isso prejudica os seus relacionamentos, por exemplo, se o uso do meu celular está prejudicando o meu casamento, ou seja, eu não estou aqui falando com meu marido pelo meu celular, mas está prejudicando o meu relacionamento, isso também é importante fazer que esse link pode estar relacionado ao uso das ferramentas digitais, né? O impacto ele não acontece não apenas dentro do ambiente digital, mas pode ser fora também. Então, assim, quando um aplicativo ele nos empurra para o uso sem escolha, faz com que a gente sempre fique buscando aprovação, curtidas dos outros, ele cria relações
superficiais, como bate-papo rápido. A gente, em vez de escrever uma frase, a gente manda uma figurinha, a gente manda um emoji. Ele pode atrapalhar a satisfação das nossas necessidades básicas e emocionais. Então, quais são aí os sinais de alerta? Como a gente saber, né, se um aplicativo está prejudicando a nossa vida? O uso automático e a dependência, como isso se reflete? Você abre sem querer, né? Você está distraído em alguma coisa, trocando uma ideia com alguém, e de repente você pega o celular e nem se lembra porque você abriu aquilo ali ou porque você está atendendo aquele aplicativo. Você tem uma dificuldade em parar. Você fala para si mesmo assim, só mais um minutinho, e no fim você passa 1 hora ou mais. Hoje, muitas pessoas usam as ferramentas de bem-estar digital que limitam o tempo que você fica ali. Mas é possível você sempre pedir um tempo a mais. E aí, às vezes, você chega o seu tempo, você fica pedindo a mais, pedindo a mais. Isso é um exemplo. Ou você se propõe um tempo, ou você nem vê o tempo passar. Sensação de vazio também quando você não abre. Tipo assim, tá faltando alguma coisa no meu dia, se passa o dia, você não mexe no aplicativo, você sente que tem uma lacuna na sua rotina, tá faltando alguma coisa e principalmente eu estou perdendo alguma informação importante. O FOMO, né? Fear of missing out, né? Eu tô perdendo alguma coisa e esse sentimento faz com que você fique ali. Outro ponto, ansiedade por notificações e aprovação, no sentido de precisar de curtidas. Por exemplo, eu já lidei na minha vida pessoal com pessoas assim que a gente estava num momento super legal, super gostoso, assim, super divertido. E essa pessoa postou uma foto na rede social para compartilhar, porque era super legal de compartilhar. Ninguém comentou ou teve, sei lá, 2 curtidas, a pessoa começou a se sentir mal. Aquilo atrapalhou ali o momento que a gente estava vivendo e a pessoa apagou, deixou de compartilhar o que era importante para ela, né? Isso gerou uma ansiedade, gerou uma frustração e atrapalhou a vivência da experiência naquele momento, né? Então, assim, quando a gente tem essa necessidade de curtidas, é mais isso. Cada like ou comentário faz você se sentir bem e a falta dessa aprovação social te deixa angustiado. Outra coisa, desespero por ver o que está acontecendo. Você entra para ver só uma notícia, reagir a uma mensagem e às vezes não tem nada de novo ali, você já quer conferir outra vez. Eita, será que chegou uma mensagem? Será que alguém curtiu? Será? Isso faz com que você fique ali. E, como eu já falei, o medo de ficar de fora, né? Se você não estiver online o tempo todo, você vai perder alguma coisa, um evento, uma informação, uma piada, um meme, alguma coisa. O terceiro ponto, prejuízo na concentração e na produtividade. Como isso acontece? Interrupções constantes. Por exemplo, uma notificação vem e você para o que você estava fazendo, trabalho, estudo, suas tarefas de casa. E depois é difícil você retomar sua atenção para a tarefa. Você sente que não está rendendo enquanto você está concentrado nas suas atividades, né? De tanto parar e voltar, você sente que não está concluindo nada direito. E no fim do dia, vem aquela sensação de frustração, sabe? E também uma mistura de tarefas, né? Durante uma atividade importante, você fica pensando, eu vou tirar uma dúvida no aplicativo e sem perceber, você já entrou num site, você entrou num jogo, você entrou numa rede social. Outro ponto, relações menos profundas. Como que o uso de aplicativos ele pode interferir nas relações? Através do desenvolvimento de conversas superficiais, a gente acaba tendo uma economia do afeto e da conversa mesmo, né? Então, trocando emoji, figurinha, ou só diz kkkk no lugar de você escrever um texto, de você se conectar, e você acaba se relacionando de uma forma bem rasa, sem compartilhar sentimentos e ideias concretas. Você opta por ter menos encontros presenciais. Então, se você fala com alguém todo dia ali no aplicativo, você prefere não marcar 1 hora para encontrar essa pessoa ao vivo. E você pode acabar sentindo também que a proximidade e a profundidade das relações está enfraquecendo. Reuniões sociais virtuais e que ninguém se escuta de verdade. Todo mundo fica ali digitando. Isso pode acontecer até talvez em grupos de WhatsApp, né, de amigos. Todo mundo fica ali digitando e ninguém realmente está prestando atenção no que a pessoa diz. Ninguém realmente está respondendo, está sendo intencional. Outra coisa importante é a mudança no humor e no sono. Você fica irritado quando tem que desligar o celular. Ou se o aparelho ele não carrega, deu um problema na internet, você fica muito nervoso, muito ansioso. Dificuldade para dormir, você fica mexendo no celular ali na cama, ou 1 hora antes de dormir você mexe muito no celular. Isso faz com que o seu sono ele fique mais leve ou curto e você acorda cansado. Isso é uma das formas, né, que o celular pode interferir no sono
E também você pode ter um sentimento de culpa ou arrependimento. No fim do dia, pensar: eita, poderia ter estudado mais, poderia ter conversado mais com minha família, em vez de passar horas e horas aqui nesse aplicativo. E aqui, eu acho que é interessante, né, uma forma legal de aplicar no dia a dia, perguntas assim para você refletir sobre o seu uso. Lembrando, como existe toda uma estratégia para que a gente se comporte de uma forma automática, sem pensar nesses aplicativos, no começo vai mudar para um uso intencional. Mas não desista. É normal que seja difícil e é normal que você tome consciência no meio do processo. Eita, eu já estou aqui. Mas isso é, na verdade, o primeiro passo. Então, assim, para perceber melhor se um aplicativo está tirando seu bem-estar, eu vou deixar aqui algumas perguntas que podem ajudar nesse. Quando você vai usar um aplicativo, se perguntar por que eu quero abrir esse aplicativo agora? Qual é o meu objetivo? Qual é a minha intenção? É porque eu preciso mesmo de uma informação, conversar com alguém? Ou é só para me distrair do tédio? Ou para eu interromper uma tarefa chata? Para eu procrastinar? Outra pergunta: como eu me sinto antes, durante e depois de usar? Né? Antes, eu estou ansioso para ver alguma coisa nova ou é só o hábito? Durante o uso, eu continuo pensando em outras tarefas ou eu fico realmente focado no que, é que eu estou fazendo dentro desse aplicativo? E depois, né? Me sinto bem ou me agarra uma sensação de vazio e arrependimento? Outra pergunta: o que, que as minhas emoções estão me pedindo? Isso aqui é super importante, né? Eu estou sentindo medo, culpa, angústia de ficar sem acessar. Isso é um sinal de alerta. Se eu estou me sentindo animado, satisfeito, talvez o uso seja saudável. E muito interessante, às vezes a gente sente emoções desconfortáveis, difíceis da vida, e aí a gente usa o celular, o aplicativo, para se distrair, para tirar o foco dessas emoções. Em alguns cenários isso pode ser saudável, mas na maioria das vezes não é. Na maioria das vezes, isso faz com que você regule as suas emoções de uma forma não construtiva, não saudável. Você acaba não aprendendo a lidar com as próprias emoções, com os próprios problemas, e a longo prazo isso não traz benefício, né? Benefício significativo para a sua vida. Outra pergunta: esse app ele contribui para os meus objetivos? Por exemplo, se você quer aprender uma nova língua, um aplicativo de estudo ele pode te ajudar. Se a ideia era estudar, mas aí depois disso eu fui para um app de vídeo sem querer, não contribuiu, né? Não tá sendo efetivo. Outra pergunta: meus relacionamentos aumentam de qualidade ou diminuem? Quando eu converso pelo aplicativo, eu falo de verdade como é que eu me sinto, eu só troco figurinhas e curtidas sem me aprofundar. Outra coisa, né? Avalie se você está tendo mais encontros reais com as pessoas, mesmo que seja videochamada, mas assim, está sendo uma coisa presente, intencional, ou são só conversas superficiais que não geram uma conexão, que não aprofundam os relacionamentos. E agora aqui a parte final, né? Dicas práticas para retomar o controle. Primeiro passo indispensável: notificações. Ajuste as notificações. Desative tudo que não for essencial, gente. E outra coisa, fuce bastante a questão de bem-estar digital do seu celular, os modos, né? Modo foco, modo estudo, modo trabalho. Você pode, por exemplo, colocar pessoas como favoritos, por exemplo, sua família, né? Seu esposo, sua esposa, amigos. E aí, nesses modos, só vai chegar notificações dessas pessoas, ou você pode restringir para o aplicativo, né? Só vai chegar a notificação do WhatsApp dessas pessoas, outras notificações não vão chegar. Isso é muito importante. Muito importante. Desative tudo que não for essencial, né? Curtida de rede social, notificação de alguns aplicativos. Por exemplo, uma coisa que eu não falei, que é super importante, aplicativo de compras. Muitos aplicativos de compras ou de jogos, eles mandam muitas notificações. Muitas notificações. Porque se você entra, clica na notificação, a chance de você ir lá, meu Deus, esse desconto é imperdível. Isso vai fazer com que você gaste dinheiro lá dentro, né? Então, assim, aplicativos de compra de jogos, desative todas as notificações. Permita apenas, assim, alguns alertas de contatos próximos, né? Outra coisa, estabeleça momentos de desconexão. Crie horários sem celular. Isso é muito importante, porque o que acontece? No começo é super desconfortável, mas quando você se habitua a isso, você vê o quanto que as relações se tornam mais significativas e o quanto que você começa a apreciar coisas do dia a dia, da vida, às vezes até na sua vizinhança, você está fazendo uma caminhada e você vê coisas que você nunca tinha visto, por exemplo. Isso é super importante. Durante esse processo, você perceber o que, que eu penso, como eu estou me comportando, né? Eu estou agoniada aqui, por quê?
Use o temporizador, você pode usar, né, para esse momento de desconexão. Você pode bloquear algumas coisas, né, alguns aplicativos. Você pode colocar um alarme. Hoje existem várias coisas que podem ajudar nesse processo. O próprio celular já vem com algumas funções nesse sentido. Inclusive, por exemplo, o iPhone, eu não ativei porque eu trabalho de casa, né? Mas ele tinha uma questão de ele identificar pela localização onde você está e que a partir do momento que você está naquele lugar, você está com a sua família, por exemplo, e aí vai enviar menos notificações. Então, existem algumas dessas configurações do celular. Outra coisa, organize o seu dia com metas claras, liste as suas tarefas. Antes de mexer no celular, isso é super importante, porque você, começando o seu dia com os seus objetivos bem definidos, isso ajuda muito a você se perder menos, né? Então, assim, quando você tiver vontade de abrir um aplicativo, perguntar, como é que eu tô aqui no meu cumprimento de tarefas? Eu consegui terminar? Tá satisfatório o meu ritmo? E aí você abre. Então, e tenha um propósito de acesso. Diz assim, eu vou checar a mensagem de fulano, eu vou responder isso, eu vou fazer, se você trabalha com rede social, essas coisas, eu vou fazer o post e tal, eu vou ver esse e-mail, coisas bem específicas. É importante ter essa consciência, porque isso ajuda você a entrar, fazer isso e sair, né? Pratique atividades fora da tela. Gente, isso aqui é super, super, super importante, né? Como a gente tá. Tudo a gente faz na tela, tudo. Tudo que você imaginar, né? A gente faz na tela. E a gente tá perdendo o uso dos nossos sentidos, o uso do nosso corpo. Então, desenvolva hobbies analógicos, né? Ler um livro físico, desenhar, passear ao ar livre, cozinhar, tocar um instrumento, por exemplo, são algumas dessas atividades. Jogos físicos em casa também, né? Existem muitos jogos para adultos super legais que você pode também jogar. Isso é super importante. E também faça encontros presenciais, né? Combine de conversar com um amigo, é, pergunte como as pessoas realmente estão, se elas estão precisando de alguma coisa, demonstre afeto e intenção nas relações. Isso é muito importante. E uma coisa super legal, monitore o seu uso. O próprio celular já faz isso na parte de bem-estar digital. Então, eu recomendo que você vá lá, que você vai ver. E quanto mais você clica naquela parte, gente, mais vai aparecer coisas super interessantes, como, por exemplo, quantidade de notificações que cada aplicativo manda por dia, é, quais aplicativos e notificações fazem você desbloquear o celular. Tudo isso aparece dentro do seu celular. E aí você vai percebendo o tanto de notificação que está chegando e quais notificações são mais apelativas para você. Isso ajuda você a decidir que aplicativo você vai silenciar. Eu sugiro que você silencie praticamente quase tudo, assim, minha opinião, porque o que de fato é urgente, né? Eu, por exemplo, não silencio o WhatsApp do trabalho, né? O WhatsApp Business, por exemplo, isso não está silenciado. Mas as outras coisas eu acho assim bem importante. E o que acontece? Que é muito importante. As Big Techs elas fazem? Elas criam uma nova função no aplicativo. E aí essa nova função ela entra numa nova categoria de notificação. E aí, se você não silenciou tudo, você volta a começar a receber essas notificações dessa nova categoria. Por exemplo, isso aconteceu há uns meses atrás, eu não lembro exatamente o que foi. Mas vamos pegar aqui, fulano criou um canal, né? Não tem isso no Instagram, fulano criou um canal. Eu tava ali cadastrada para não receber nenhuma mensagem do Instagram, nenhuma notificação. Mas quando começou esse negócio de canal, começou a chegar notificações, 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 porque eles criaram uma nova categoria de notificação que não se enquadrava naquelas que eu tinha bloqueado. Então, isso pode acontecer. Então, sempre que você vê, nossa, eu não estava recebendo muita notificação disso aqui, agora eu tô. Você vai lá de novo e bloqueia. Isso são estratégias persuasivas. Então, infelizmente, isso acontece muito, a gente tem que estar atento nesse sentido. E aí, quando você observar, né, o que você usou, ver que aplicativo você usou mais, quanto tempo você passou em cada aplicativo, como você se sentiu antes, durante, depois, é, eu consegui me conectar com pessoas significativas, ou eu fiquei me comparando com as pessoas, eu me senti uma pessoa fracassada, como isso interferiu no meu sono, ou isso interferiu na minha ansiedade. Se você quiser escrever também, né, sobre esse uso, a parte assim emocional e das suas observações, isso também é muito, muito, muito interessante. E outra coisa, gente, para algumas pessoas isso pode ser muito difícil. A gente está falando aqui, né? Pode parecer fácil, mas pode ser muito difícil. É, porque hoje a gente não tem uma pesquisa sólida no sentido de assim, os aplicativos estão causando transtornos mentais ou as pessoas que têm transtornos mentais elas têm as condições exacerbadas pelos aplicativos. Isso ainda não é uma coisa tão sólida, né? Mas
Eu, assim, pelo que eu estudo, eu entendo que geralmente quando nós estamos com dificuldades emocionais e a gente entra ali, né, na rede social, principalmente, ou no aplicativo, alguma coisa que tem um valor emocional pra gente, a chance dessas condições se exacerbarem, ou delas piorarem, né, da nossa ansiedade, da depressão, é muito alta. Porque se você não tá bem, você já vai ali com um viés de confirmação, ou você já vai com o seu humor ele já não tá legal. E aí você vai ter uma tendência a entrar em comportamentos, em loopings aí do seu cérebro, né? Você vai ter já vai estar com essa tendência. E a rede social é um ambiente gigantesco para amplificar isso. Outra coisa que eu acho muito importante, que depois eu vou desenvolver algum texto sobre isso, né? Sobre a nossa atenção, no sentido de que nem tudo que chama a nossa atenção merece a nossa atenção. E aí, como eu já falei aqui, a questão de como esses aplicativos funcionam, o que acontece? É, eles, eles observam quais são os assuntos que chamam a nossa atenção, o que é que faz a gente parar e clicar e ler. E, gente, geralmente tragédias, ou geralmente coisas que a gente não tem nem orgulho de falar, meu Deus, eu fiquei lendo sobre a vida da fulana. Mas é porque isso é um processo meio que automático do nosso cérebro, né? A forma como eles tentam atiçar curiosidade ou também assustar a gente com umas notícias, com as chamadas que a gente tem que falar, meu Deus, isso é tão absurdo que eu vou clicar. Então, nem tudo que chama a sua atenção merece a sua atenção. Então, assim, esse é o principal processo em relação a melhorar o seu bem-estar, em relação ao seu uso digital de aplicativos. Então, assim, tentar desenvolver uma atenção mais intencional. E se você tem alguma dificuldade com isso, se você vê que isso está tocando em camadas mais profundas, não tem problema nenhum, vá para terapia, converse, isso vai ser pano para muita manga, né? Assim, porque o que está repercutindo ali muitas vezes é sobre coisas que estão acontecendo dentro de você, né? Então, assim, eu acho que isso é muito importante. Já existem algumas técnicas, alguns protocolos, mas é uma coisa bem incipiente, assim, né? Eu não acredito muito que as pessoas estão vendendo protocolos e tratamentos muito fechados sobre isso. Porque às vezes você não tem uma dependência tecnológica, porque esse conceito é bem controverso, né, na área da saber psicologia, mas você tem o uso problemático do aplicativo, das redes, e, né, do que quer que seja dos jogos, você tem o uso problemático. E aí, isso merece uma atenção especializada, né? Isso aí é pano para muita manga numa sessão de terapia, né? O que leva você a ter esse uso problemático? E às vezes pode ser até um psicólogo que ele não está especializado em tecnologia, mas se é um bom psicólogo, ele vai conseguir te ajudar, porque isso é sobre comportamento humano, né? E não ter medo de pedir ajuda. Eu acho que às vezes a gente não consegue dar conta de tudo sozinho, ainda mais quando um contexto é empregado tanto dinheiro e tanto conhecimento de uma forma deturpada para fazer com que a gente realmente perca o controle ali. E a gente fique ali. Um contexto que não tem muito cuidado com o nosso bem-estar. Eu acredito que nos próximos anos isso vai acabar mudando, mas enquanto não muda, é difícil a gente, às vezes, sozinho, se a gente está no momento que a gente está mais vulnerável, a gente conseguir mudar comportamentos, né, que são tão complexos. E isso não quer dizer que você é uma pessoa fraca, que tem baixa determinação. Não, tem toda uma engenharia e uma arquitetura bem desenhada, com pessoas extremamente inteligentes, focadas em fazer com que você fique ali. Então, procure ajuda. Eu acho que isso vai ser muito bom para você. Espero que esse vídeo ele tenha ajudado vocês a entenderem um pouquinho. Vou começar a trazer esse formato de vídeo agora para cá, né? Vou colocar isso aqui também nos podcasts e tudo mais. Mas eu espero que esse conteúdo tenha te ajudado de alguma forma. Me conte aí o que você achou e até a próxima.